Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 69 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, é interessante que você já tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Serão muito úteis para que você anote tudo que nós iremos hoje estudar. E o assunto de hoje será o estudo das conjunções subordinativas. Na aula anterior, nós estudamos as conjunções coordenativas. Então, hoje vamos conhecer esse outro grupo. Os objetivos propostos para a nossa aula são conhecer as conjunções subordinativas e saber identificá-las dentro de um período composto. Identificar as relações de sentido estabelecidas pelo uso das conjunções subordinativas. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Conjunções subordinativas são palavras, são termos que ligam duas orações que são sintaticamente dependentes uma da outra. Então, é o contexto da frase o que determina o tipo de relação que vai ser estabelecido pela conjunção. As chamadas conjunções subordinativas, elas dividem-se em integrantes e adverbiais, Nós temos dois grupos, então, de conjunções subordinativas. Muito bem, começando pelas conjunções integrantes. Conjunções integrantes são apenas duas e elas são utilizadas para introduzir a oração que atua como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, aposto da outra oração. Bom, pessoal, esse assunto mais aprofundado desse tipo de oração vocês vão estudar quando vocês estiverem no 9º ano. Mas é importante que você já conheça as duas conjunções integrantes, e que elas se chamam subordinativas. Então, as conjunções que e se. Exemplos de conjunções que e se, dentro, então, do contexto da frase. A verdade é que te amo. Não sei se você notou que as cortinas são antigas. Então, ali, esse que e esse se são as chamadas conjunções integrantes. Elas estão ali unindo duas orações que se relacionam sintaticamente e que, independentes uma da outra, elas não fazem sentido completo sozinhas, tá? Então, a gente vai aprofundar o estudo desse tipo de oração somente no 9º ano. Muito bem, agora nós vamos falar das conjunções subordinativas adverbiais. As adverbiais, que seria o outro grupo, então, tem ainda um subgrupo com 9 tipos de conjunções subordinativas, pessoal. Olha só, as causais, as concessivas, as condicionais, as comparativas, as finais, as proporcionais, as temporais, as comparativas e as consecutivas. O bom é que o nome de cada uma delas já nos antecipa um pouquinho qual é a relação de sentido que elas estabelecem, dentro dos períodos. Então, vamos lá. Começando pelas conjunções causais. São aquelas que indicam uma oração subordinada que denota uma causa. Olhe lá quais são as conjunções. Aí vai ter conjunções e locuções conjuntivas, Porque, pois, por quanto, como, pois, já que, uma vez que, visto como, entre outras. Exemplo, a casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Posso trocar por outra do mesmo grupo se o efeito é de causa? Posso. Vamos experimentar trocar pelo visto que? A casa incendiou, visto que esqueceram o gás ligado. Então, a relação é de causa. Qual foi a causa do incêndio da casa? Terem esquecido o gás ligado, tá? É importante que você reflita sobre a relação de sentido. Conjunções concessivas são aquelas que
indicam o quê, gente? Um fato contrário à ação principal. Como se fosse uma relação de contrariedade, né? Quais são as conjunções ali do quadrinho azul? Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que, entre outras. Vamos ao exemplo? Embora ficasse nervosa, sempre se saía bem. Veja que aqui a oração subordinada, ela está lá no começo da oração, né? A conjunção está começando o período. Poderíamos inverter tranquilamente. Sempre se saía bem, embora ficasse nervosa. Existe essa possibilidade. Posso trocar por outra do grupo? Posso. Vamos experimentar colocar o ainda que. Ainda que ficasse nervosa, sempre se saía bem. Qual é a relação existente aqui de contrariedade? Ó? Ela ficava nervosa, mas mesmo ficando nervosa, ela conseguia se sair bem. Então é como se uma coisa contradissesse a outra. Muito bem, as condicionais agora. As condicionais, como o próprio nome já diz, indicam uma condição, uma hipótese, né? Quais são as conjunções condicionais? Se, caso, contanto que, salvo se, sem que, desde que, a menos que, a não ser que. Exemplo: terá sua recompensa desde que estude e passe de ano. Olha lá o desde que. Está impondo uma condição. Você vai ter a recompensa desde que você estude e passe de ano. Então, está impondo uma condição. Dá para trocar por outra? Dá. Vamos colocar o contanto que terá a sua recompensa, contanto que estude e passe de ano, né? Então, observa ali a relação existente entre as duas orações. Relação de condição. Conjunções conformativas, que são chamadas, então, né, de relação de conformidade. Alguma coisa vai acontecer em conformidade de pensamento com aquilo que já foi dito. Quais são as conjunções conformativas? Conforme, como, segundo e consoante. Olha lá o exemplo. Conforme foi anunciado, os juros têm que cair no próximo semestre. Podemos inverter? Podemos. Os juros têm que cair no próximo semestre, conforme foi anunciado. Então, a ordem ali não importa. Importa você observar onde que está a conjunção, né? Porque a conjunção está justamente na oração que é subordinada. Podemos trocar o conforme por outra do mesmo grupo? Podemos. Vamos experimentar colocar o segundo. Segundo foi anunciado, os juros têm que cair no próximo semestre. Percebeu a relação de sentido, a relação de conformidade? Uma coisa deve acontecer, né, em conformidade com outra, ok? Conjunções finais. Finais indicam uma finalidade. Para quê? A fim de quê? As leis existem para que sejam respeitadas. As leis existem a fim de que sejam respeitadas. Qual é a finalidade das leis, gente? Da existência das leis, né? Olha a relação de sentido. Qual a finalidade da existência das leis? Serem respeitadas, ok? Então, essa relação você precisa ter clareza quando se trata de conjunções. Conjunções proporcionais. As proporcionais nos dão uma relação de proporcionalidade. Um fato que deve realizar-se simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo que aquilo que foi dito na oração principal. Quais são as conjunções proporcionais? À medida que, ao passo que, à proporção que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, etc. À medida em que o tempo passava, confortava-se. Mais um caso aqui de período sendo iniciado pela conjunção. Poderia estar no meio do período? Poderia, se a gente invertesse. Confortava-se à medida em que o tempo passava, né? Então,
É possível. Podemos trocar por outra do mesmo grupo, já que a relação é de proporção? Vamos trocar por ao passo que? Ao passo que o tempo passava, confortava-se. Faz sentido, não faz? E a relação de proporcionalidade. Então, ao mesmo tempo que o tempo ia passando, ela ia se confortando, né? Então, essa relação de proporcionalidade. Conjunções temporais. Temporais indicam circunstância de tempo, né? Quais são as conjunções que indicam circunstância de tempo? Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, etc. Saímos quando a festa acabou. Olha lá o quando, né? Como conjunção temporal. Qual é a relação de tempo? Porque saímos em que momento? Quando a festa acabou. Então faz uma referência ao tempo, correto? Podemos trocar por outra? Podemos. Vamos pegar o assim que. Saímos assim que a festa acabou. Conjunções comparativas. As comparativas, elas estabelecem algum tipo de comparação, né? Então, olha lá, quais são as conjunções comparativas? Que, o do que usado depois do mais, menos, maior, menor, melhor ou pior. Então, mais do que, menos do que, maior do que, melhor do que e assim por diante. Qual, usado depois de tal. Então, tal qual. Como, assim como, bem como. Ou seja, precisa ter relação de comparação. As ideias chegavam como entrega rápida. Podemos trocar esse como por outra? Podemos, né? As ideias chegavam tal qual entrega rápida, porque tem o mesmo sentido, não é mesmo? Qual é a relação de comparação? Está comparando a velocidade das ideias com uma entrega rápida, né? As ideias são tão rápidas quanto a entrega. Então, essa relação de comparação. E as conjunções consecutivas? Consecutivas denotam ideia de consequência. Então, essa é a relação estabelecida aqui com esse tipo de conjunção. Uma ideia de consequência. O que deve ser precedido das palavras tão, tal e tanto. Então, tão que, tal que, tanto que, de modo que, de maneira que, de forma que. O som estava tão alto que os vidros das janelas trepidavam. Olha lá, o tão que, né? Qual é a relação de consequência estabelecida aqui? O som estava alto. Qual foi a consequência disso? Os vidros das janelas começavam a trepidar, né? Então, relação de consequência. Posso trocar por outra? Posso, ó. O som alto, né? De modo que o som estava alto, de modo que as janelas trepidavam. Então, eu esqueci do alto ali, ó. O som estava alto, de modo que os vidros das janelas trepidavam, né? Relação de consequência. Muito bem, então, estas foram as conjunções subordinativas. Agora você vai lá fazer os exercícios e praticar todas essas ideias aí que a gente aprendeu na aula de hoje. Obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!